Estes são os 3 termos que você precisa saber se gosta de comprar objetos históricos: retrô, vintage e antiguidade. E não, eles não significam a mesma coisa. Se você quer ter certeza de que o produto que está comprando é autêntico, aqui está o que você precisa ter em mente. Se um objeto é vendido como retrô, significa que ele deve ter pelo menos 20 anos. Objetos vintage tendem a ter cerca de 40 anos, enquanto coisas que passaram do 100º aniversário são antiguidades. Antes de ir até um brechó, dê uma olhada nas coisas do sótão da sua avó. Você pode encontrar objetos que funcionam e que valem muito dinheiro, dependendo da idade e condição, como velhas câmeras Polaroid, por exemplo. Muitos colecionadores estão dispostos a pagar um bom dinheiro para ter sua foto revelada diante de seus olhos. Uma câmera Polaroid sofisticada com um estojo de couro e ouro pode valer até $500. Então, fique ligado! O mesmo vale para discos antigos. Aquele vinil que você guardou na sua garagem está de volta em grande estilo. Então, confira sua coleção. Pode haver alguns tesouros escondidos lá. Álbuns originais antigos do Elvis, por exemplo, podem ser negociados por pelo menos $100. Você pode reaproveitar alguns objetos na sua própria casa. Por exemplo, a porta de uma caldeira antiga pode incrementar sua lareira, especialmente se você estiver procurando um visual não tão moderno. Placas de publicidade vintage são usadas hoje em muitos projetos de interiores por causa de seus designs coloridos e fontes incríveis. Vale tudo, desde cartazes de filmes a anúncios de bebidas. Dependendo da qualidade do papel, pode ser bastante valioso. Se você ficou nostálgico e manteve o carrinho de pedal do seu bisavô escondido na garagem, ele pode valer mais do que você imagina. Não se preocupe se estiver um pouco enferrujado. Um modelo de pedal Lincoln dos anos de 1930 pode ser vendido por cerca de $1.000. Peças de carro são bem valiosas para colecionadores interessados, então não se apresse em jogar fora aquelas latas de óleo, aqueles emblemas, pôsteres de automóveis ou qualquer coisa relacionada ao universo dos carros. Entre os itens vintage mais populares vendidos atualmente estão os brinquedos, e os Legos estão sempre na moda. Estatuetas de personagens famosos de filmes são bem valiosas, assim como réplicas de castelos ou prédios conhecidos. Mas os Legos mais procurados são as peças que faltam de conjuntos valiosos. Pode ser qualquer coisa, uma janela, um volante ou um tijolo de uma cor rara. Jogos de arcade antigos também podem valer muito dinheiro, mesmo que não funcionem direito. Um jogo de arcade que não funciona pode valer algumas centenas de dólares, enquanto aqueles que ainda dá para jogar podem chegar a $2.500. As joias Artes Deco estão muito em alta hoje em dia. Você reconhecerá uma peça Art Deco por causa de seus padrões geométricos, com desenhos abstratos. As gemas usadas devem ser em cores contrastantes também. Quanto aos relógios, é como com os carros de luxo. Você terá que confiar em grandes nomes para obter o valor do seu dinheiro. Os objetos mais cobiçados que os colecionadores procuram hoje em dia são detalhes em ouro ou platina, joias ou cronômetros. Aquela organização do guarda-roupa que você está adiando também pode adicionar alguns dólares à sua carteira, especialmente se você é o proprietário orgulhoso de algumas camisetas vintage. Se você tem alguma camiseta de propaganda, show ou banda, elas estão na moda agora. Uma camiseta do Prince foi vendida recentemente por quase $400. Outra camiseta com uma representação do jogo Mario Bros. Nintendo 64 também foi arrematada por mais de $100. Ok, agora vamos falar sobre bolsas. Quanto mais velhas e raras, mais dinheiro elas valem. E o valor que você pode obter por elas realmente aumenta com o passar do tempo. Uma bolsa vintage ou de antiguidade em boas condições pode valer milhões de dólares. Pergunte à vovó se você pode mergulhar no armário dela. Você certamente encontrará algumas joias escondidas. Chamando todos os escritores e amantes de livros. Teclados mecânicos antigos agora estão sendo reproduzidos em nossos laptops modernos. Por isso, é fácil supor que a máquina de escrever antiga que você tem na sua sala de estar é muito valiosa, especialmente se ainda estiver funcionando. Além disso, são muito fáceis de manter e restaurar, se você encontrar um especialista adequado. Quanto aos livros, os fãs estão dispostos a pagar muito dinheiro por itens como cópias da primeira edição de certos romances. Um desses livros, uma cópia do Ulisses do James Joyce, é estimado hoje em cerca de $8.000. Como existem apenas 1.000 cópias dessas primeiras edições, elas só aparecem de vez em quando. As mesas vintage também podem ser reutilizadas no seu próprio escritório, se você gostar da aparência delas.
Mesmo que a madeira não esteja em perfeitas condições, você sempre pode reformá-la e deixá-la nova em pouco tempo. A maioria das mesas antigas também tem muito espaço de armazenamento. Falando em papelaria, um ótimo item de antiguidade que pode funcionar facilmente nos dias de hoje é um apontador de lápis antigo. Você encontrará esses itens em muitas formas e tamanhos, e é muito divertido brincar com eles. Alguns deles se parecem com carros, outros com animais domésticos, e são um belo objeto decorativo para se ter, com uma finalidade adicional oculta. Já ouviu falar daquelas mesinhas para telefone com banco? Elas eram muito populares depois que o telefone foi inventado. Essa peça de mobiliário único tem uma cadeira com uma mesa lateral anexada. Algumas delas até têm algum compartimento para guardar coisas, tipo um porta-revistas ou gavetas. Após uma rápida pesquisa online, você verá que existem muitas delas para escolher, e dependendo da região em que foram feitas, podem parecer mais minimalistas ou lindamente trabalhadas. Só porque algo é antigo não significa que não possa ser reaproveitado criativamente. Os proprietários de um edifício decidiram reutilizar um antigo candeeiro de rua como candeeiro de teto. Eles simplesmente o viraram de cabeça para baixo e o prenderam no teto. Digamos que você deu de cara com uma peça antiga de ótima aparência no seu brechó local. Se não tem certeza do valor que ela tem, aqui vão algumas dicas que podem te ajudar a ter uma estimativa razoável, sem precisar consultar um especialista. Dê uma olhada online para ver a raridade daquela peça. Se havia poucos objetos fabricados, ou se há poucos ainda disponíveis online, o valor deve aumentar bastante. Fique atento a cores, formas ou designs incomuns para esse objeto em particular. Quanto mais peculiar for, mais as pessoas provavelmente vão querê-lo. Outro bom exemplo de objetos que aumentam de valor com o tempo são os famosos abajures Tiffany. Quando foram lançados pela primeira vez, algumas pessoas os consideraram um pouco chamativos demais e não eram muito caros para comprar. Hoje em dia podem valer até $1 milhão. Uma parte importante da busca por antiguidades é separar os objetos autênticos dos falsos, mas algumas pistas podem te ajudar a descobrir se aquele tapete oriental é tão velho quanto dizem, ou se foi todo pisoteado para parecer velho. Verifique se há sinais relacionados à sua época específica. Pode ser determinada assinatura ou textura, dependendo do objeto. Não se deixe enganar pelo material também. O bronze, por exemplo, pode ser facilmente confundido com o zinco galvanizado, uma combinação de metais que se parece com o bronze. Você pode precisar de um especialista para dizer corretamente a diferença. Por fim, só porque certos objetos sofreram alguns reparos modernos, não significa que sejam necessariamente falsos. Mas se o objeto foi alterado, seu valor diminui, dependendo de quanto do material original restou. Cuidar de sua antiguidade é importante para manter o valor dela. Para a arte ou móveis, é melhor mantê-los longe da luz solar, pois isso pode alterar os materiais. Evite usar produtos químicos agressivos ao limpá-los. Para joias, evite gravações ou a colocação de outras pedras. Tente mantê-las em suas caixas originais e sempre limpe-as profissionalmente.